professor. É até uma honra estar presente aqui. Eu te acompanho seus vídeos, então eu sou bastante fã. Que legal, que legal. E eu sou advogada do interior aqui do Rio, Que Volta bacana. Redonda. Que bacana. Volta Redonda, que lugar gostoso. Tem até o time Volta Redonda. Você torce pro Volta Redonda ou não? Você é flamenguista? Claro. Eu sou um pouco dos dois, né? Tá certo. Então, Prazer em conhecê-la, viu? Mais que o eu professor, você ganhou um amigo aqui. Eu tô aqui pra te ajudar, com muito carinho. E vamos conversar como se estivesse na minha frente, comendo bolo de fubá e tomando um cafezinho comigo, que é maravilhoso, né? ótimo. E o que está Ó, acontecendo, eu doutora trabalho. Camila? Fala para mim que eu vou te ajudar, viu? Ó, Eu trabalho. o que eu ia te falar? Você já leu esse livro aqui? Não, eu inclusive já estive procurando sobre esses seus livros. Eu quero muito baixar Esse livro aqui, alguns. ele se tornou o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário. Ele é apaixonante. A hora que você tiver um tempinho, tente ler esse livro aqui. Sim, Vai fazer a diferença. tá na minha lista de compras. E esse também, ó, ele ensina você a advogar para passo a passo, honorários, como atender o cliente, documentos, modelo de peça. É bem legal, bem bacana. Sim, eu ainda estou, né, no começo, né, eu tive uma bebezinha de 1 ano, então ainda estou voltando aí ao ritmo, então eu trabalho para uma advogada, que ela é minha amiga, e quando aparecem esses processos imobiliários, assim, ela sabe que eu tenho mais Você tato, né, eu gosto mais dessas coisas, gosta do assunto, né? ela pede um auxílio. E a gente está com um caso que é o seguinte, a gente pegou um caso no final já, que era uma moça que teve um relacionamento com um cara, e esse cara era usuário de drogas, enfim, ela separou dele, só que ele faleceu e ela veio com uma reintegração de posse para ficar na casa desse ex-marido dela, integração de posse em nome das filhas. Aí ela conseguiu, teve um recurso lá, ela estava pela defensoria, ela chegou a conseguir a reintegração, e aí no finalzinho a defensoria vacilou ali, e aí ela estava quase perdendo, porque não estava achando ela, eles não fizeram questão, e aí ela contratou a gente conseguiu resolver e reintegrar ela na posse. Aí depois de, né, alguns meses, foi poucos meses, ela foi reintegrada, eu acho que em outubro ou novembro do ano passado. Aí ele começou a dar problema na passagem dela. E nisso ela conversou com uma tia desse rapaz. E aí essa tia procurou a gente. Por quê? Porque nessa passagem que ele está dando problema, que ele está até construindo, era a casa dessa tia. E ele não permite mais que ela volte para o imóvel. Então aí ela procurou a gente para ver se faria uma reintegração de posse dessa tia para esse imóvel que ele tem proibido. Que na verdade esse cara que proíbe, ele é irmão desse falecido dessa nossa outra cliente. E aí assim, para o senhor se organizar, era um terreno, entendeu? Que a rodovia federal deu para os funcionários, que no caso são os avós. Né? Esses funcionários, eles ganharam esse terreno e aí adquiriram por uso capião. No caso, o pai, o avô, ele não fez nada e então o terreno é posse. Então esse avô, ele ganhou esse imóvel e tinha uns herdeiros, são vários herdeiros, são 9 herdeiros. Só que ficaram no imóvel foram 3. Foi essa cliente que procurou a gente, a irmã dela e a mãe desses rapazes que deu esse problema aí do outro processo. Essa mãe desses rapazes, ela fez 3 casas, né, uma em cima da outra. Ela construiu 3 casas. A primeira era de um, a segunda do outro e a terceira do outro. E a terceira foi a que deu a reintegração de posse. Do lado, assim, foi feita a casa dessa cliente que procurou a gente devido a outra. E o que mais? Deixa eu ver. Ela residiu lá, a gente tem documento, né, de ligação de energia até 2012. Então, assim, já tem um tempo que ela residiu. Ela não ficou lá no imóvel, ela saiu do imóvel por conta desse sobrinho dela, que era usuário de drogas, então estava perigoso e ela trabalhava viajando. Então a filha dela estava ficando lá sozinha, então ela tirou a filha dela e foi tirando as coisas e saiu em 2012. Só que ela acreditava que a casa ainda estava lá.
irmãos, que é o que dá mais problemas, são os 3 irmãos. Um faleceu, que era usuário de drogas. O do meio, ele é deficiente. E esse Marcelo, que ele é o que está dando problema, o que não deixa ninguém entrar e o que deu trabalho ali naquela reintegração de posse da esposa do usuário. Então, em 2016 ele faleceu, ela ainda estava trabalhando, então ela não tinha voltado para o imóvel. Deu a pandemia, ela voltou para a cidade, porque ela trabalhava viajando, ela voltou para a cidade e em 2022 ela mandou uma mensagem para ele, a filha dela mandou uma mensagem falando que ela queria retornar ao imóvel. E aí ele falou que ninguém ia entrar lá, eu tenho até a mensagem, falou que queria correr atrás dos direitos dele e tudo mais. Só que eu não vi processo de uso capião, entendeu? Eu não sei se é por causa desse processo da Vanessa, da esposa, né, do irmão dele, que ele parou, porque esse processo da Vanessa ainda está ativo. Ou falta de situação financeira, falta de orientação, né? Ele tem uma advogada, inclusive parece ser bem orientada, mas não vi nenhum processo, pelo menos não judicial, a não ser que ele esteja fazendo alguma coisa extrajudicial. Então essa Solange, essa herdeira, ela procurou a gente para fazer a reintegração dela nesse imóvel. O que me preocupa muito é esse lapso temporal muito grande que ela ficou fora do imóvel, né? Caracterizar alguma coisa de abandono. Deu quanto tempo, mais ou menos, doutora? Se a gente for fazer o cálculo, deu mais de... Ela saindo, deu uns 14 anos, né? Então, 2012, 12 anos, né? 12 anos. Isso. 2016 foi o falecimento do rapaz que era usuário, e 2022 foi quando ela pediu para retornar no imóvel dela. Em 2012 é o que eu tenho de documento. É um documento da Light que informa que tinha ligação no nome dela até o ano de 2012. Entendeu? É o que a gente consegue comprovar e o que ela também disse, que é o período que ela ficou, entendeu? A verdade é uma só, se a gente conseguisse fugir da possessória, nossa, era maravilhoso, né? Eles conseguissem fazer uma reivindicatória, era sensacional. Por quê? A reivindicatória tem uma jurisprudência pacífica no Brasil que não tem prescrição. Apesar de alguns juízes entenderem que tem. A possessória é traiçoeira, é demorada, é cansativa. Como que a gente iria aprovar o 561? Ela está 12 anos fora da posse, né? Ou seja, a gente entra numa dificuldade tremenda para aprovar o 561. A data do esbulho e turbação, a gente chuta. Na prática, a gente chuta, né? Mas agora aprovar a posse dela... Seria mais ou menos essa da mensagem, né? Que ela mandou, pedindo ou não? Doutora, eu estou pensando aqui, se existisse uma possibilidade de a gente empurrar uma reivindicatória, quer ver um exemplo? Se a gente conseguisse fazer um inventário. O inventário, por mais que ele tenha que ser feito em 60 dias, por causa da multa, ele pode ser feito a vida toda. Então a gente distribui o inventário, só para poder distribuir uma reivindicatória. Aí seria interessante, porque a briga deixa de ser posse e passa a ser o quê? Uma briga de propriedade. Súmula 487 do Supremo, né? Numa discussão de posse prevalece a propriedade. Porque se a gente não fugir da reivindicatória, nós vamos perder a ação. A reivindicatória fica muito difícil a gente ter sucesso nessa reivindicatória, nessa ação possessória. Porque a gente não consegue provar o 561. Nesse caso, não daria para distribuir pelo menos um inventário? O inventário da posse, né? Porque não tem... Faz o inventário da posse, entendeu, doutora? Para maquiar. E aí faz o quê? Faz uma reivindicatória, a legitimidade ativa dessa ação seria o espólio representado pelo inventariante. Porque aí nos joga no jogo. É a exceção da reivindicatória. É uma exceção da reivindicatória porque a reivindicatória é cara crachá. A gente tem que ter a certidão de propriedade atualizada no nome do autor, da autora. Mas com a possessória, para nós se tornou muito perigosa, uma aventura jurídica, seria um meio da gente escapar, né? Dessa possessória e conseguir fazer uma ação reivindicatória de um risco muito menor, né? Só que para isso a gente teria que fazer o quê? A distribuição do inventário, distribuiria o inventário para poder ter o espólio ter legitimidade ativa, ou seja, na ação, o inventário ele seria um inventário morto, a gente distribuiria o inventário só de posse, mas o grande objetivo seria, de fato, a gente aproveitar a distribuição do inventário para poder propor uma reivindicatória. E nessa mesma linha de raciocínio, o que a gente poderia fazer, doutora? Poderia propor uma ação de arbitramento de aluguel.
mas de forma autônoma, não dentro da ação reivindicatória. Porque quando nós propomos uma ação reivindicatória, e dentro dessa ação reivindicatória, a gente menciona a tutela antecipada do arbitramento de aluguel, o que os juízes fazem no Estado? Eles acabam julgando improcedente, né, o pedido da tutela antecipada, da liminar, porque eles alegam que tem que dar o direito de defesa para o outro se defender. Então, fazer o pedido hoje de uma tutela antecipada de arbitramento de aluguel dentro de uma reivindicatória é um tiro no pé. Nós não vamos conseguir sucesso nesse pedido. É muito difícil, é quase impossível. Para fugir desse sistema que foi aplicado no Brasil, de uns 10 anos para cá, nós temos uma saída, e a saída é fazer o arbitramento de aluguel por fora, usando a mesma estratégia, a mesma regra. Faz a legitimidade ativa do espólio representado pelo inventariante. Entendeu, dona? Entendi. Porque se a gente for trabalhar com a possessória, fica à vontade, não tem problema não. Se a gente for trabalhar com a possessória, nós não vamos conseguir provar o 561. Não vamos, porque ela teve a posse há 12 anos atrás. E o problema de tudo, a possessória ela tem a prescrição imediata, então eles vão alegar a prescrição. Vão falar, não cabe a ação possessória, a prescrição. Sim. Então nós temos Com certeza o advogado vai vir alegando a prescrição. Vai alegar. Então nós temos uma situação aí que esse processo pode ser interrompido na preliminar. Nem julgamento nós vamos ter do mérito, né? Então, compensaria a gente fazer o quê? Compensaria usufruir da ação reivindicatória, que em regra não tem prescrição. As possessórias, se a gente parar para pensar, caiu na prescrição. Porque as ações possessórias típicas, né, que é a reintegração, manutenção e interdito proibitório, ela tem prescrição de 10 anos. O artigo 205 do Código de Processo Civil, ele fala de 10 anos. Né? Ou seja, se a gente trabalhar com uma possessória, ela vai morrer na raiz, vai morrer na preliminar. Se o juiz passar pelo crivo lá do juiz, errou o juiz, deu sorte, eles conseguem matar ela no mérito, porque a gente não vai conseguir provar o 561. Ou seja, no final das contas, doutora, não dá para usar possessória. Se a gente for na possessória, nós vamos arrumar sucumbência, se não tiver justiça gratuita, dor de cabeça. Vamos partir para... Qual que é a única... Perder um tempo também. Né? A única linha que nós temos no seu caso, no caso do cliente, doutora, é a gente fazer o quê? Faz a distribuição do inventário, não que ele vá até o final com o inventário, mas distribui o inventário, aí sim, nós vamos trabalhar com uma reivindicatória, a legitimidade ativa vai ser o espólio, representado pelo inventariante, e se os clientes quiserem, tiverem condições financeiras de arcar os honorários da doutora, qual que é a saída? Nós podemos propor a ação de arbitramento de aluguel por fora. Entendeu? A reivindicatória não tem prescrição. Tem uma jurisprudência, eu fiz uma distribuição do Centro Espírita, aqui uma ação contra o Centro Espírita, o juiz foi maldoso. Eu acho que, como bateu o Centro Espírita, ele olhou para a peça e falou, opa, eu não vou ficar contra o Centro Espírita não. Acho que ele ficou com medo. Aí ele vasculhou, achou jurisprudência de 10 anos para a reivindicatória também. Mas essa jurisprudência é minoritária, não é pacífica. Hoje o entendimento é que não cabe prescrição na ação de propriedade. Então, no recurso de apelação, eu consegui informar, graças a Deus. Acho que os embargadores não ficaram com medo, né, por ser Centro Espírita e ter alguma situação espiritual. Tem gente que tem medo, né, de advogar contra Centro Espírita, tem essas coisas também. Né? Mas eu iria por esse caminho. Acho que é um caminho muito mais seguro e um caminho que a doutora não vai ter dor de cabeça, não. Se tiver, tem meios recursais, tem como brigar. Né? Agora, a possessória, a gente vai se dar mal, viu, doutora? Sim, era isso justamente o meu medo da possessória. Não ir para frente. E eu te falo com muito carinho, muita propriedade, porque eu quero o seu bem. Porque o judiciário já não está afim de julgar. Então, você dá uma ação para eles ali, que eles têm a possibilidade de matar na raiz com uma prescrição, alguma coisa assim. Ou o caso 561 antecipar o julgamento, né? Então, não, vamos cair fora. Vamos trabalhar o quê? Sim, Desculpa, doutora, cortei. E é uma cliente que está necessitada, sabe? Ela é aposentada, mas ela está recebendo muito pouco, pagando aluguel, e ele não deixa entrar de forma amigável. Já tentaram conversar com ele, mas ele não libera, entendeu? Ele já está com vias de entrar, né, com o campeão. Então, assim, precisa agir logo, porque senão elas vão acabar morrendo na praia. E todos os demais herdeiros, eles não têm interesse no imóvel.
imóvel em si. Só as duas, porque as duas são as que vivem de aluguel hoje, que têm a necessidade de ter uma casa própria. E por isso eu falo, né? A faculdade de Direito, ela é importante, senão a gente não estaria aqui. Mas que ela judia da gente, ela judia, porque ela ensina errado pra caramba, né? Porque você vê, né? Eu dou aula na graduação, Nossa. doutora, eu dou aula na graduação e eu percebo, os professores, a maioria dos professores da graduação, eles não advogam, a maioria não advoga. Então eles ensinam o quê? Ó, invadiu a reintegração de posse. Ah, o uso capião só tem 3 espécies. Ou seja, são muitas informações erradas. Ah, morreu é inventário. Pô, morreu não é inventário. Tem casos que morreu, o falecido deixou uma posse. Se é posse, é melhor fazer o quê? Uso capião. Nesse caso, nós vamos fazer inventário porque a gente quer o quê? Trazer o direito petitório, né? É diferente, mas a gente aprende muito errado na graduação. Na graduação nós somos gratos, mas que ensina errado, ensina, né, doutora? Com certeza. Não, vamos fazer isso. Vamos trabalhar o quê? O cliente tem que entender isso, que a petitória é um risco muito grande, porque prescreveu. De fato, prescreveu. 10 anos prescreveu. Se passasse essa prescrição, se a gente trabalhasse com outro prazo, alguma coisa que seria algo de risco, aí a gente teria o quê? Uma oportunidade de ter um julgamento pleno. Esse julgamento pleno a gente ia se dar mal, porque, na verdade, no julgamento de mérito, a gente não iria conseguir provar o 561. Ou seja, vai dar errado de todo jeito. Então, hoje, o que a gente tem? A única chance. Pode dar errado? Pode, mas a gente tem uma chance real. Distribui o inventário. Sim. Vai tratando ele com carinho, com calma, para não precisar recolher o ITCMD. Distribuiu. A hora que sai o despacho no menu inventariante, legal. Nós vamos para onde? Vamos para a reivindicatória e, por fora, se o cliente tiver condições, uma ação de arbitramento do aluguel. Ou seja, o cliente da doutora vai gastar aí 10, 15 mil reais com o inventário, vai gastar mais uns 10 mil com a reivindicatória e vai gastar com o arbitramento do aluguel normalmente 5 vezes o valor do aluguel. Não tem jeito, né? É a chance que ele tem de reaver o imóvel. Ela, né? No caso, ela de reaver o imóvel, né? Uhum. E que acaba sendo mais barato do que perder o Do imóvel. que perder o si, imóvel, né? São 3, a doutora vai explicar que são 3 ações, e pior que não tem como fugir de uma ou outra, né? Tem que usufruir das 3 ações para conseguir ter a chance de ter sucesso. Uma depende da outra, né? Sim, até para ela ter uma chance mínima, porque além disso ele destruiu a casa, né, que era dela, ele transformou em canil, então assim, estava toda reformada e acabou que hoje não tem nada mais lá, entendeu? Só é um canil e ele está atrapalhando até a outra cliente, porque ele estreitou a passagem dela para prejudicar mesmo o máximo que ele puder, porque ele quer dominar aquilo tudo ali, né? Ele acredita que aquilo tudo seja dele. E, doutora, o pior de tudo, né? Você vê, e tem que ser reivindicatória mesmo, hein? Porque nós temos o quê? As possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Do outro lado, as petitórias. Reivindicatória, emissão da posse e ação de resgate. A emissão da posse é uma ação que eu quero ter a posse pela primeira vez, mas eu tenho um registro. Só que hoje em dia, o judiciário tão ruim que a gente tem, virou uma ação de risco. Aqui mesmo, eu estou fazendo o quê? Uma distribuição de uma ação que o caso em si era a emissão da posse. Porque o cliente comprou no Advogados da Caixa, Advogados da Caixa é aquela venda direta, que muitas vezes é até melhor que leilão para investir, mas o imóvel é um mutuário que não quer sair. Então nós optei em fazer a reivindicatória, por quê? Porque a emissão da posse, apesar de ser uma petitória, se a gente pegar um juiz ruim, só pelo fato da ação ter a palavra posse, ele confunde com possessório e a gente perde a ação. Olha o nível do judiciário que a gente tem. A gente precisa ficar pensando no que eles vão errar. E até no nome da petição para eles não errarem. Ou seja, a gente tem que ficar consertando aqui o que eles podem pensar de errado. Olha o nível do judiciário brasileiro, né? Meu Deus. Sim. Mas, doutora, vai nessa estratégia, passa o orçamento lá para o cliente, é o único meio, e o cliente tem que entender que é o que a doutora pode fazer, não tem outra forma, né? Não tem. Uhum. Sim, esse inventário, no caso, ele nem vai para frente, né? Eu precisaria agora de todos os herdeiros, né? Os herdeiros vivos, porque muitos já faleceram, mas eles estão de acordo, eles querem ajudar, eles vão até ajudar ela a pagar por causa dessa situação dela, né? De vulnerabilidade, então eles estão ajudando ela a entrar nesse imóvel. Então acredito que não tenha nenhum empecilho aí de entrar com esse inventário em nome desses herdeiros, não. A doutora vai usar o inventário, na verdade, só para justificar uma exceção da petitória. Porque a petitória tem que ter o nome na matrícula, seja coproprietário ou não, tem que ter o nome na matrícula. Então a doutora está usando esse inventário só para isso, para justificar
a petitória. Né? E aí a doutora não é obrigada a manter ele, na hora de recolher, talvez de recolher o TCMD, pede prazo suplementar de 30 dias, aí sai outro despacho, pede prazo suplementar de 30 dias. A intenção é ter o quê? É ter o inventário distribuído para ter uma certidão de breve relato para poder fundamentar muito bem a ação petitória, né? E, se possível, inventariante. Então, a ideia é essa, né? Não é um inventário que a gente vai deixar correr. É pegar o inventário, né, nomear ela como inventariante, pode ser até mesmo a cliente, e aí nisso eu pego a certidão, né, que esse inventário está acontecendo e consigo entrar com a ação petitória da reivindicatória. E aí também... E o que a doutora tem que fazer? Tem que mencionar na peça que as ações petitórias devem ser utilizadas sempre com a propriedade, que não se discute a posse, súmula 487, diante do inventário distribuído, demonstra a expectativa de propriedade, né, dos herdeiros, a expectativa real. Dá uma contornada ali, porque, na verdade, o que a gente está fazendo é uma exceção. Tem alguns juízes que entendem que não tem exceção, mas são poucos, né? A maioria entende que sim. É o caminho que nós temos, e é o caminho da gente fugir da prescrição também. Com o inventário teria a propriedade, aí justificaria a ação. Na verdade... Não outra gente aí. Na verdade, o inventário é para gerar uma expectativa de posse, de propriedade, perdão. O inventário ele gera uma expectativa de propriedade real. A doutora pode até mencionar isso, né? E é o caminho que a gente tem, não tem outro não. Agora, se a cliente tiver condições financeiras, compensaria fazer por fora, além da reivindicatória, compensaria fazer o arbitramento de aluguel. Por quê? O juiz, no arbitramento de aluguel, é cara crachá. Então, se o juiz der o arbitramento de aluguel, a doutora vai lá na reivindicatória e menciona, inclusive, tem uma ação de arbitramento de aluguel a qual foi procedente. Isso demonstra a boa-fé da autora, né? Então, daria para trabalhar com uma conexão, uma certa conexão, né? Agora, por outro lado, uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção, eu não sei, é o que a doutora falou, né? Eles não fizeram uso capião até agora. Vai saber se é falta de dinheiro, falta de orientação, mas a hora que cair a ficha, eles vão fazer uso capião. E aí, se acontecer, a doutora descobrir o uso capião, tem que se habilitar, não espera a contestação, se habilita como terceiro interessado, entendeu? Sim, por enquanto eu ainda não vi. Mas pode ser que mais pra frente ele entre até quando acontecer aqui a ação, né? Mas é o único caminho que a gente tem, doutora. Mas é o caminho inteligente, é o caminho certo, né? E aí tem que falar para cliente também. Falar, olha, se fizer a ação do usucapião, o ideal é fazer a habilitação no usucapião. E aí informar que não existe posse mais pacífica, né? E a doutora deixa sobre alerta, porque é um momento que a cliente não pode querer economizar com taxa judiciária ou honorários, porque senão ela não vai conseguir reaver o imóvel ou forçar um acordo, né? Por ela ser suficiente, talvez consiga até uma gratuidade aí, porque ela realmente está recebendo abaixo do salário mínimo. Né? Agora, não sei no inventário com os demais herdeiros, mas ela, no caso, não teria tantos gastos além dos honorários que também estão sendo pagos pelos outros herdeiros. Então, assim, ela acredito que não tenha nenhum problema. Teria que reunir os outros herdeiros para conversar com eles a respeito, né, dessas possíveis taxas aí e tudo mais. Agora, o ponto interessante dessa estratégia, essa estratégia é a única que a gente tem, não tem outra, qualquer outra não vai dar. E essa estratégia é uma estratégia que pode forçá-la a querer fazer um acordo, né? Se não quiser aproveitar uma sentença de mérito, mas é a única estratégia que existe de fato, né? Caso ele esteja fazendo uso capião da forma extrajudicial. Aí o que a doutora pode fazer também? Aí também é um serviço à parte, hein? A doutora fala para a cliente, né, que pode fazer o quê? Uma petição de impedimento de uso capião. Então protocola lá no cartório de imóveis. Poderia até fazer isso também, viu, doutora? É uma petição de... É uma boa. É uma boa, é uma petição, doutora. Normalmente essa petição lá tem os honorários de 3 salários mínimos a 5. A doutora faz uma petição, protocola via sistema digital, se o cartório não tiver de forma física, informando que não pode o cartório fazer qualquer registro daquele imóvel, endereço tal, porque se fizer,
o ato será declarado nulo, né? Então aí a doutora guarda esse protocolo, porque se acontecer, a doutora pode fazer uma outra ação, que é a ação declaratória de nulidade, né? A ação declaratória de nulidade. Na verdade, o direito, muitas coisas mudaram, né? No passado, as petitórias tinham que ter o registro, certidão de propriedade atualizada no nosso nome, no nome do nosso cliente. E aí, de 10 anos para cá, nós temos essa exceção. Quando é distribuída a ação em nome do espólio, representado pelo inventariante, legal. Dá para usar a reivindicatória e muitas vezes dá para usar também no arbitramento de aluguel, salvo exceções de alguns juízes, né, que não são atualizados, né? Mas é uma estratégia ótima, é a única. É a única que eu acho que e é pode uma estratégia certo, firme, sim. né? É uma estratégia que pode dar resultado. Como qualquer ação, fatalidades jurídicas podem acontecer, o juiz se livrar da ação. Sim. Eu já vi aqui no escritório a gente ganhar um arbitramento de aluguel e a reivindicatória não. Olha que absurdo, o mesmo juiz. Pra você ver como tem juiz que não julga nada, é o assessor que julga, né? Mas a maioria deu certo, a maioria nós ganhamos, as duas, né? O direito muda muito, né? Inclusive, tivemos uma mudança, você viu? A pessoa com 70 anos agora, ela pode escolher o regime de casamento, né? De bens de casamento, você viu, cara? Sim, eu vi. Acabou, né? Deixa meu avô ficar sabendo disso, não. Agora tem 70 anos, pode escolher o regime de casamento. Agora mudou. Sim. Perfeito. A hora que a doutora fizer Era o as que eu peças, precisava. a hora que fizer as peças pode mandar, eu olho com muito carinho. E se quiser marcar uma mentoria, a gente abre a peça aqui no sistema, na plataforma, olha, corrige. Do jeito que a doutora quiser, eu ajudo, de um jeito ou de outro, viu? Perfeito. Então eu vou pegar, vou conversar com eles, vou montar, né, as peças, abrir o inventário o quanto antes. E aí eu faço assim mais uma mentoria para correção de peças, né? Para eu ficar mais segura mesmo dessa porque é algo muito delicado, né? Então eu prefiro ter essa orientação. Não, conta comigo sim. Avisa a cliente, né, que por que não vai fazer a reintegração de posse. Primeiro que está prescrito, é 10 anos, artigo 205. Segundo, que a gente não tem como provar o 561, né, já morreria antes da decisão final, morreria na preliminar. Então, hoje sobrou o quê? A petitória, súmula 487. Na discussão de posse prevalece o domínio. Mas como nós não temos o registro, qual que é o único meio que dá para a gente usufruir dessa ferramenta? Distribuir o inventário. Então, ela teria, né, que pensar em três variáveis de custo com a doutora, né, honorários e também taxa judiciária. O inventário, a reivindicatória e a arbitramento de aluguel. É importante lembrar também que tem a petição que pode ser feita no cartório para evitar o uso capião extrajudicial. Sim. E se tiver uso capião judicial, tem que fazer uma petição de habilitação no processo de uso capião judicial. Então, é um caso que pode ser que a doutora faça 5 peças aí. 5 peças importantes e complexas, né? Por isso a cliente tem que dar valor também. Sim. E é um caso também que a cliente não pode, não, isso aí não precisa não. O certo é fazer tudo, né? Para poder blindar mesmo, né? Perfeito. Qualquer coisa eu tô aqui para ajudar, tá? Qualquer coisa eu tô aqui para ajudar. Eu ajudo a doutora em relação às peças, correção de peças. Marca a mentoria assim, eu ajudo sim se quiser, tá bom? Perfeito. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu aqui já procurando um meio, uma clandestinidade, eu não sei o que eu ia fazer aqui não. Mas... Quando a doutora tiver interesse em fazer uma pós online, vem fazer comigo. Entra no portal ISO, custa menos de R$1.000 a pós, ele é muito legal, é muito completo. Então tá à disposição, viu? Tá à disposição. E os livros, tem o site da Mizuno, tem na as livrarias, né? Saraiva, Leitura, mas também no escritório também fala com a Camila, alguns livros a gente tem aqui, a gente manda por correio autografado, tá bom? Perfeito, obrigada, viu? Tchau, fica com Deus, tá? Obrigado pela confiança. Tchau. Tchau. Nada, tchau.